Olá pessoal, estamos aqui para gravar nosso último dessa série de vídeos do apóstolo Paulo em seus primeiros anos de ministério, focando aqui o livro de Tessalonicenses. É verdade, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a carta à igreja de Tessalônica. E agora o grande finale, falar sobre uma questão complicada, espinhosa, é, cheia de polêmicas, dizem alguns aí. O professor, foi o professor Marcelo Carneiro, né? Um abraço, ele um dia ver esse vídeo. Ele diz que polêmica é comigo, né? Eu tô fugindo de polêmica, na verdade, mas ele diz que a polêmica é comigo. Antes de eu começar a falar aqui propriamente do texto, gostaria de fazer dois agradecimentos em especial, pessoas que têm contribuído comigo, né, nessa jornada, com palavras de incentivo. O primeiro é do pastor Giovanni Zimmermann Júnior. Giovanni Luiz Zimmermann Júnior é um amigo, um parceiro da Igreja Batista Betel, ali em Moarama. Ele é pastor auxiliar, dali da equipe do pastor Valtenir Porto, que é um grande homem de Deus, que tem enriquecido a internet com seus vídeos, né? A gente não pode nem... Tem vídeo dele que tem mais de 1 milhão de acessos aí, uma pessoa que nos inspira, né? Um grande pregador da escatologia, não chega nem perto, né? Vamos dizer assim, deles, que conhecimento que esse pessoal tem. E o outro é um pastor amigo meu, da cidade de Cornélio Procópio. Foi meu amigo na faculdade, né? É meu amigo, né? Mas foi amigo de classe na faculdade, inclusive. O nome dele é Hermenegildo Del Rovere, mais conhecido como Gildinho. Eu chamo ele de Gildo, mas as pessoas chamam ele Gildinho, porque ele tem de altura assim quase uns 1,5 m. Ele é baixinho assim. Não tão baixo, deve ter 1,70 m, 1,60 m e pouco, eu não sei. Depois ele me corrige aí nos vídeos quantos metros que ele tem. Mas é um, embora pequeno na estatura, né? A propósito, falando do apóstolo Paulo, Paulo significa pequeno. Né? Paulo significa pequeno, né? O Gildo, ele, embora pequeno na estatura, mas um grande homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito. Fica aí meu registro, um abraço para ele, um abraço também pro Giovanni Zimmermann Júnior, né? Tem o pai dele, que é o Giovanni Zimmermann, que ainda não tive o prazer de conhecer, mas certamente terei a honra e o prazer de conhecê-lo, o pastor Giovanni também, e a sua esposa Elizabeth, né? Que Deus abençoe. Então vamos, nesse tema final nosso, falar sobre a questão do arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos crentes, no caso, a transformação corporal e uma perspectiva do final do mundo, né? De Paulo dizendo numa perspectiva escatológica do final do mundo, né? Então, o texto que nos embasa é o texto lá de Tessalonicenses mesmo, né? Que o apóstolo Paulo tá pregando aqui. Ele vem falar desse texto de Tessalonicenses, né? No final ali do capítulo 4, no final do capítulo 4, né? Versículo 16, ele vai dizer: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoa da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, entre as nuvens, para encontrar nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo está numa perspectiva. Qual que é a perspectiva que ele está tratando aqui? O arrebatamento da igreja, né? E a volta do Senhor Jesus. Ele está na perspectiva, em primeiro lugar, de uma antropologia negativa. O ser humano, ele é mau. O apóstolo Paulo fala isso. O ser humano, ele é mau. O pecado a cada dia mais agrava a situação do ser humano, porque esse ser humano, ele vai se envolvendo com as coisas desse mundo, que também é uma estrutura maligna. Então, duas questões que a gente pontua. Primeiro, o ser humano, ele tem uma natureza, segundo o apóstolo Paulo, má, natureza negativa, uma antropologia negativa. Então a tendência do ser humano sempre é para fazer a maldade. E como se não bastasse isso, o mundo onde que o ser humano está inserido, o sistema, que na Bíblia tem duas palavras para dizer mundo, né? Uma palavra é o mundo cosmos, que é o mundo criado por Deus, mas dentro desse mundo cosmos existe uma estrutura de mundo que se chama caos, que é
o mundo organizado através das leis dos homens. Então o apóstolo Paulo entende essa organização do mundo, seja através de monarquia, seja através de feudos, seja através de patriarcados, seja através de pátrias famílias, como era na Roma antiga. Qualquer estrutura organizacional, seja até mesmo o tribalismo de Israel, que os profetas tentam retomar, tentam dizer, seja a monarquia de Josias, qualquer um desses sistemas é falho. O apóstolo Paulo está colocando. Todo sistema de governo humano é falho. Por sua vez, o ser humano também é falho. Então, qual que é a única possibilidade de redenção? Primeiro, a transformação da natureza humana. E ele fala aqui que nós vamos ser arrebatados. Lá em Coríntios, ele complementa isso dizendo que nós teremos transformados, arrebatar, o nosso corpo será transformado num corpo glorificado. E o que é o corpo glorificado, segundo o apóstolo Paulo? É um corpo onde o pecado não habita mais. Então vai se passar de uma antropologia negativa para uma antropologia positiva, de afirmação dos valores e da potencialidade do ser humano, no sentido integral, no sentido holístico e por aí vai. E em relação ao mundo, qual que é a perspectiva? Não tem. No sentido, nenhum sistema humano, segundo o apóstolo Paulo, é capaz de dar conta das mazelas humanas, né? Só fazer um parênteses aqui, falar um pouco de política e de filosofia. Vários sistemas, vários pensadores, vários filósofos tentaram propor que a superação por sistemas, né? Eu vou pegar dois aqui que são mais modernos ou contemporâneos. Eu pego Augusto Comte, que é o pai do positivismo, e pego o Karl Marx. O que eles têm em comum? Augusto Comte dizia que a humanidade evoluindo, a vida ia melhorar, etc. A ordem levaria necessariamente a um progresso, não foi o que a gente viu. A evolução da ciência proporcionou bombas atômicas. A evolução da ciência proporcionou experimentos para fazer pessoas reféns, por exemplo, na Alemanha. A evolução da ciência proporcionou as mais terríveis mazelas da humanidade. Então, já o progresso científico não quer dizer um progresso moral e ético do ser humano. Segundo, o pensador Karl Marx, ele diz que o socialismo ele viria para estabelecer uma sociedade moderna, mais evoluída, melhor. Não foi o que aconteceu, pelo menos na prática. Não aconteceu em nenhum país por conta da questão antropológica. No sentido assim que o ser humano ele tem uma tendência egoísta, ele tem uma tendência egocentrista. Então por isso que muitos pensadores criticam as formas que já foram apresentadas, né? Aí a gente tem escolas filosóficas de Frankfurt, por exemplo, do Marcuse, por exemplo, que fala que o capitalismo ele direciona, ele dá uma tolhida na compreensão do ser humano de uma forma integral, enfim. E o apóstolo Paulo está colocando mais ou menos isso, dizendo, em primeiro lugar, o ser humano por si mesmo não tem redenção própria. Então Jesus vai ter que vir e redimir o ser humano num corpo glorificado. Segundo, esse mundo também não tem jeito, porque é uma estrutura pecaminosa, como diz o teólogo alemão também, Karl Barth dizia, há um pecado estrutural. Há um pecado estrutural no mundo. E esse pecado ele não vai ser extirpado enquanto a estrutura social desse mundo também não for transformada. E como que vai ser transformada isso? Jesus instaurando um reino messiânico teocrático, que é o reinado de Cristo. Também não vou entrar em discussões, porque aí tem posições que já reina, que vai reinar. É uma questão. Coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, Jesus voltará para arrebatar a igreja. Se ele vai voltar antes ou depois da tribulação, que fala no Apocalipse, é uma outra história. Aí cada um tem uma posição, tem pessoas que defendem que ele volta antes da tribulação, tem gente que defende que ele volta depois. Eu defendo o que a Bíblia fala. Jesus voltará. Ponto. Segundo, Jesus instaurará um governo perfeito. E julgará as nações com justiça e equidade. É o que está colocado na Bíblia. Então, se isso vai acontecer com os santos já glorificados, se isso acontece antes, ou depois da glorificação dos santos, também é uma questão de perspectiva, de escola teológica ou de leitura bíblica. Mas duas coisas são inexoráveis, né?
Que ele voltará, isso aí não tem dúvidas, pelo menos na perspectiva da fé cristã. Ainda que alguns falam, não voltará corporalmente, não voltará glorificado, voltará simbólico na morte de cada um, é uma linha mais liberal, mas não exclui o fato de que ele voltará. Segundo, nessa volta, ou no final, instaurará um governo perfeito. É um outro ponto. E o apóstolo Paulo está nessa perspectiva, dizendo que ele voltará para transformar o caos em ordem, para colocar as coisas no lugar. Aí, pega um gancho de Mateus, Jesus veio resgatar a justiça de Deus. O que é a justiça? Colocando as coisas nos seus devidos lugares. E que transformará o nosso corpo, que é cativo do pecado, na perspectiva cristã, que o pecado que limita, que o pecado que é o nosso grande aguilhão ali, que tal, ele vai vir para vencer isso aí. A escatologia que é pregada pelo apóstolo Paulo é o seguinte: fazendo uma leitura dos tempos, ele nos pede. Vamos fazer uma leitura dos tempos. Olha como é que está a situação. Nesse mundo, do jeito que está, não tem perspectiva, a não ser a perspectiva profética de denunciar o pecado e anunciar a salvação em Cristo, o que ele já fazia e o que nós temos feito. Segundo, ainda que isso aconteça, o mundo não vai ser perfeito, e muito menos nós. Ele fala que nós devemos caminhar rumo à santificação, rumo à glorificação, rumo ao aperfeiçoamento dos santos. Tudo bem. Mas ele sabe que isso, dentro de uma estrutura pecaminosa, também não adianta de muita coisa. Que as estruturas estão todas corrompidas. Então Jesus volta para instaurar um reino de justiça, paz e equidade. E também volta para restaurar a natureza humana à imagem e semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis. Essa é a perspectiva de Paulo. Paulo só fala de arrebatamento e transformação em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, e em Tessalonicenses. Depois ele não trata desse termo específico, arrebatamento e transformação. Ele não fala isso depois. À medida em que ele vai caminhando, a sua perspectiva teológica, talvez ela vai se aperfeiçoando também. Com isso eu quero dizer o seguinte: não que ele tenha abandonado essa ideia. Não que ele tenha abandonado essa ideia. Mas ele mesmo, olhando o final dos tempos, olhando a perspectiva que Jesus falou em Mateus, ele está entendendo que ainda não é o tempo da volta de Cristo. Eu entendo que ele olha e faz uma autoanálise e diz, ainda não é o tempo. O que ele está querendo estabelecer nessa comunidade é o seguinte, um padrão, um paradigma, dizendo, ó, ele voltará. E aí, a ordem das coisas, ele não se preocupa em fazê-lo nesse primeiro momento. O que ele depois vai fazer na segunda carta, se a gente trabalhar, ele vai chamar a atenção daquele povo que estava só esperando a volta e não queria trabalhar, não queria fazer mais nada. E aí ele vai problematizar, vai dizer, olha, não é assim, gente. Você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, Jesus vai voltar, mas não é assim. Primeiro tem que se manifestar o homem da iniquidade, o homem pecador. Quem que seria esse homem pecador? Naquele momento, poderia ser 3 pessoas que ele está identificando como líderes políticos. Calígula, Nero e Domiciano. Não sei se ele olha nessa perspectiva e fala, não, nenhum desses 3 incorpora a figura, talvez o que o Apocalipse chama de anticristo, ou se ele deixa de olhar nesse sentido do antropos da iniquidade, ou seja, do homem, e passa a olhar numa forma de sistema, que é uma outra discussão, né? Se o anticristo é uma pessoa ou é um sistema. Se ele se manifesta na forma de personificado, objetivado, na forma de um antropos, ou seja, de um homem ou de um sistema. É uma questão também a se pensar e a se colocar. Então o apóstolo Paulo está preocupado com o quê? Com a instauração de um governo de justiça, paz e equidade e de uma restauração do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Essa é a pontuação nossa e esse é o fio que percorre toda a perspectiva cristã, desde a perspectiva simbólica, etc., até a perspectiva mais literal. E aí,
há divergências demais de escolas escatológicas, se a escatologia é realizada já, ou seja, se já estamos vivendo nos últimos tempos, se Jesus já está reinando através da igreja, através da pregação do evangelho, através de forma simbólica, não como uma monarquia messiânica teocrática, mas já reinando através da igreja simbolicamente, ou se nós ainda não estamos reinando com Cristo, mas estamos aguardando a vinda dele para que instale a tribulação, ou se nós já vivemos chama-se mini grande tribulação, né? Paradoxo, mini grande tribulação, ou se nós estamos aqui num governo já pré-messiânico. São questões que são divergências teológicas que não tem fim. A verdade é essa, não tem fim. Cada um vai defender o seu ponto de vista até achar que bem entende. Eu sou da seguinte perspectiva, me atenho a algumas colocações de cunho prático e de cunho bíblico e de cunho querigmático, ou seja, de uma mensagem, né? Então eu penso assim e finalizo então esse vídeo dizendo isso para vocês, né? Quem quiser sugestões pode mandar, eu vou colocar meu contato aqui embaixo. Então são esses 4 vídeos que eu gostaria de postar em relação a 1 Tessalonicenses, né? E a questão da vida do apóstolo Paulo. Então depois eu vou falar mais algumas questões sobre a própria personalidade de Paulo, né? Sobre a forma que ele trata com as igrejas, né? A questão da parresia, que é a fala franca, a questão da ironia, que Paulo usa muito nas suas cartas, ele chega a ser irônico em alguns momentos, né? Talvez nas cartas que ele usa isso aí de uma forma mais frequente, como por exemplo Corinto, as cartas de Corinto, de 1º e 2º Coríntios, a gente pode falar melhor sobre isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Meus vídeos são feitos de câmeras do celular, não tem equipamento profissional, estou aqui mais para ajudar, no sentido de esclarecer algumas coisas para as pessoas que têm me pedido. Segundo, não sou nenhum youtuber, né? Nem tenho pretensão de ser. Minha pretensão aqui é só informar, passar algumas questões da Bíblia e questões que as pessoas têm algumas dúvidas, que se eu puder ajudar, vou ajudar nesse sentido, falando e apontando aquilo que eu entendo que a Bíblia coloca. Então, que Deus abençoe, um abraço a todos, fiquem com Deus, curte o nosso vídeo aí.